com a paz do Senhor. Bom dia. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que esse dia seja um dia abençoado, assim como todos os outros, né? Que o Senhor tem tomado conta de cada um de nós. Nesta manhã nós estamos dando início à escola bíblica dominical da Igreja Batista Betel. E é um prazer nós estarmos aqui, para juntos nós aprendemos a palavra do Senhor. Vamos orar, em seguida eu vou estar louvando ao Senhor com o hino 152 do nosso cantor cristão. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti todo o louvor, toda a exaltação, ó Deus. Meu Pai, Te agradecemos, Senhor, meu Pai, por mais um dia, Senhor Jesus, onde o Senhor tem nos protegido, nos guardado. Toma a primazia de tudo, ó Deus, que está sendo feito aqui, que é para o Senhor. Abre nosso entendimento, ó Deus, abençoa o Teu servo que vai também nos ensinar a Tua palavra. Desde já estou Te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ouve-nos, pastor divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu pedido faz viver. Chama aos pobres enganados, fazes tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o pelo cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Louvado seja Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E nesta manhã estaremos estudando a lição 7, que tem por título Salomão, homem de oração objetiva. Nosso versículo-chave está em 2 Crônicas 7,14, bastante conhecido, né? Um versículo bastante conhecido da igreja. Então vamos fazer a leitura da sua Bíblia aí, acompanhe conosco, em nome de Jesus. Preste bem atenção no que o Senhor tem a falar conosco nessa manhã. Porque diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos dar início aqui, em seguida estarei passando para o pastor.
O templo foi construído por Salomão com o propósito de ser o centro de oração para todo o povo de Israel. Lá havia o propiciatório e o altar de incenso. Incenso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Era um símbolo para a oração. E debaixo das asas dos querubins havia nuvem luminosa da Shekinah, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Assim, casa de oração se torna uma descrição do templo. Quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, sua grande petição era que Deus ouvisse cada oração feita naquele lugar ou na direção dele. Assim, o templo é o lugar da Arca da Aliança, o lugar onde a graça de Deus alcança o homem, que responde com fé, e o altar do incenso, lugar de oração, onde há comunicação entre Deus e o homem. É bom notar que não é comunicação em uma só direção. Salomão fala com Deus no capítulo 6, mas no capítulo 7 é Deus quem fala com Salomão. Ao estudarmos esta oração de intercessão, aprenderemos princípios que devem governar nosso ministério de intercessão. Pastor. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida dos nossos familiares, Amém. A vida de todos, você que é cristão, você que não é cristão ainda. A paz do Senhor está contigo, está na sua casa, na sua família, e eu espero que você aceite no seu coração de bom grado, porque o Senhor está com suas mãos estendidas e a sua graça de forma agradável e, como posso dizer assim, de maneira, de forma que venha a ser muito promissora para todos, não apenas para mim e para ti, mas para todos. E a palavra do Senhor está falando essa manhã sobre Salomão e sobre a questão da oração. Na verdade, a nossa revista está com o tema Gente de Oração, e hoje trazendo a ideia sobre o templo, sobre Salomão, sobre como clamar, buscar a Deus e também interceder, que o papel do cristão não é apenas orar de uma maneira arrogante ou simplesmente singular. Nós temos que orar por todos, clamar ao Senhor por todos, e assim Salomão, como rei, ele clamou a Deus para que Deus lhe desse sabedoria, para que ele pudesse guiar o povo. Não foi a sabedoria para que ele pudesse se aparecer, se estar se mostrando, né, se exibindo perante a sociedade, perante as pessoas, não, mas para que Deus viesse direcioná-lo na questão de como guiar o povo. E Salomão também foi escolhido o homem, o filho de Davi, para ser o que? O construtor do templo. Através dele, Deus construiu o primeiro templo, que foi uma grande bênção, e na oração de Salomão ele clamou ao Senhor para que Deus pudesse atender a oração do seu povo. E qual é a importância de um templo? Já que hoje as pessoas leigas, né, elas querem contestar a questão de ir ao templo, de clamar a Deus, de buscar a Deus, dizendo que o templo foi destruído, o templo de Salomão foi destruído, depois o templo de Herodes também foi destruído, e hoje só existe lá as muralhas em Jerusalém, onde as pessoas ainda assim vão lá clamar naquelas muralhas. Por que eles vão clamar? Uma dedução que nós temos é o que fala justamente em 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, né, aqui nessa Bíblia tem uma versão diferente que diz assim: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei seu país. Né? Quando a Bíblia fala sobre essa questão que Salomão expressou aqui nessa parte da Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 7, através de Deus, aqui está falando do templo de Jerusalém, não está falando do templo de qualquer outra cidade, é esse templo especificamente. Eu vi durante esses dias muitas pessoas estarem expondo esse templo para falar sobre a questão da pandemia, mas aqui foi realmente algo ligado para
o povo de Israel e falando sobre um local específico. Não foi falando para mim, não foi falando para a minha igreja. É óbvio que Deus ouve se eu orar, se eu clamo, se eu buscá-lo de todo o meu coração. Né? Porque no versículo 15 diz assim: doravante meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Então não é aqui, não é em Santenês, não. É no lugar onde Deus colocou seu nome ali, naquele templo que foi construído por Salomão. É uma bênção específica para aquele lugar. Não querendo dizer que Deus hoje não nos ouça. É óbvio que Ele nos ouve e nos atende. Né? Mas a importância é nós entendermos o seguinte: que Deus não quer que apenas o templo seja santo, não apenas que o templo seja um local de oração, não apenas que ali seja um local onde nós tenhamos reverência, mas que nossa vida seja um exemplo de santidade, de purificação, de obediência, de temor a Deus. Assim como no princípio do reinado de Salomão, ele tinha essa comunhão. Aqui na Bíblia está falando que Deus estaria com Salomão e com seu povo que seguisse os caminhos do seu pai Davi, do rei Davi. Davi que apesar dos pontos negativos, houve muito mais pontos positivos. E isso serviu como exemplo para Salomão. E assim deve ser. Deus não quer que apenas o templo seja abençoado, onde nós buscamos, clamamos, adoramos a Ele, mas que a nossa casa, que também é um templo, que o local onde nós habitamos, que o corpo que nós temos, seja o templo de Deus, onde nós possamos ali estar clamando, adorando e exaltando o Senhor. O templo que é importante é o local onde nós nos reunimos para buscar a Deus. E isso não pode ser esquecido, amado. Deus, quando estava no deserto com o povo, onde Deus estava ali, mandou fazer a tenda, a arca da aliança, e a presença de Deus estava presente no meio do povo. E Deus quer isso, que nós estejamos reunidos para que Ele presente continue nos abençoando, nos dando a graça de estarmos sempre na sua presença. Amém. A pessoa que ora. As primeiras palavras de Salomão são dirigidas à grande congregação, reunidas no templo, e revelam muito a respeito da sua pessoa. Ele é Salomão, um pastor. Vejamos a preocupação de Salomão com o bem-estar do seu povo. Ele convocou o povo para um verdadeiro encontro com Deus e não somente bendisse ao Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, como abençoou o seu povo. Deus já havia falado com Davi a respeito dos juízes, a quem mandei apacentar o meu povo. E no Salmo 78, versículo 71, Deus lembrou Davi, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Nesta oração, vemos o coração pastoral de Salomão. É bom lembrar que era um cuidado dele, delegado pelo sumo pastor. O Senhor é meu pastor. Aleluia, glória a Jesus. Eis a questão, né? A preocupação de Salomão com o bem-estar do povo. Aqui está falando, amada, sobre um estadista, está falando sobre um rei, está falando sobre um líder, está falando sobre... Não podemos esquecer essa questão, já que estamos no ano político. Não é que iremos entrar em detalhes sobre política, não é bem isso, porque aqui é a palavra de Deus, mas está falando sobre o papel do ser humano que serve a Deus e que está à frente do povo. E a preocupação de Salomão estava justamente essa, em todo momento, em querer fazer as coisas de maneira justa, correta, que viesse beneficiar a nação. E jamais Deus iria ou vai atender uma pessoa, a oração de alguém que é egoísta, que pensa em si. Um exemplo, eu só quero que Deus abençoe a minha vida e a minha família. Deus não ouve, não atende uma oração de uma pessoa dessa maneira.
E Salomão estava em todo o tempo preocupado em fazer com que o povo tivesse o temor de Deus e levasse uma vida abençoada. É óbvio que nós podemos ver que no tempo de Salomão, ele foi um dos reis mais prósperos que existiu, porque além de ser sábio, Deus o abençoou com grandes riquezas. Mas hoje, o que é que nós temos feito a respeito dessa questão? Como aqui fala, né? Deus já havia falado com Davi a respeito dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, né? E hoje, o que é que nós estamos fazendo, amados? Será que existe em nós algum ato de justiça? E eu lhe sou franco e realista que é muito difícil nós termos atitudes de pessoas corretas, íntegras, éticas, morais e com caráter. Porque quando as coisas estão ao nosso favor, tudo bem. Mas quando está contra nós, às vezes nós queremos ter uma prioridade em certos julgamentos, em certas questões. Mas perante Deus não é bem assim. E Salomão, ele estava nesse momento aqui preocupado. Ele convocou o povo para um verdadeiro encontro com Deus. E esse é o papel. Por isso que hoje nós não temos, apesar de vivermos num país laico, não laicista, mas laico, né? Nós não somos ateus, mas devemos respeitar todas as religiões. O fato de eu ser evangélico, cristão, protestante, não me dá o direito de se sobrepor contra as pessoas de outras denominações, de outras religiões. Então, não é pelo fato de eu servir a Deus que eu vou ser melhor do que uma pessoa, eu sendo um cristão protestante tradicional, não é pelo fato de eu servir a Deus que eu vou ser melhor do que a pessoa que não é da minha igreja, que é pentecostal ou neopentecostal, ou de culto de matriz africana, ou espírita, ou da Testemunho de Jeová, da Congregação Cristã no Brasil, ou da Adventista, nada disso. E o que é errado hoje também para muitos pastores que tentam se envolver na questão política é dizer que vai defender a sua classe. Eu irei defender os evangélicos. E olhe bem, isso não é papel de pastor, isso não é papel de crente, isso não é papel de político defender uma classe. Nosso papel é defender o povo. Nosso não, o papel do político é defender o povo. É defender o povo nas suas necessidades. É isso que Salomão está querendo trazer aqui, o povo para se aproximar de Deus, para que, aproximando-se de Deus, Deus estaria abençoando o povo gradativamente. Mas não, hoje o pastor, ele entra na política, ou seja lá quem for, eu vou defender o meu partido, vou defender as pessoas que fazem parte do meu ramo de trabalho, de serviço. Não, e não é bem assim. A preocupação nossa é o seguinte: Deus abençoe todas as pessoas. Assim como o sol nasce para todos, assim também nós devemos clamar para que Deus cure a todos, para que Deus abençoe a todos, para que Deus livre a todos, para que a bênção dele, a salvação, chegue a todos. Como foi o caso de Salomão. O Senhor é o meu pastor, como disse Davi também, nada me faltará. E esse exemplo deve ser encaminhado para todas as nações. Amém. Ele é Salomão, intercessor. Enquanto chamamos a esta oração de dedicação do templo, temos primariamente uma oração de intercessão. Vemos isso no versículo 3, onde Salomão abençoou o povo, pedindo que o poder de Deus entrasse em ação na vida deles. A maior parte da oração demonstra isso. Eis a questão, né? O que é interceder, amados?
A intercessão é um dos papéis mais importantes que existe na igreja. É o papel mais importante que existe na igreja. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio do céu para este mundo, ele não veio para fazer a vontade dele. Ele não veio para simplesmente estar clamando a Deus por ele. Não, ele não veio morrer por ele. Ele não veio sofrer por ele. Ele não veio pagar pelos pecados dele. Entendeu a questão? A mesma coisa acontece com Jó, quando ele passa por tudo aquilo e ele vai orar ao Senhor e Deus o abençoa enquanto ele está orando pelos seus. A mesma coisa acontece com Moisés, quando ele vai ao templo, ali clamando ao Senhor, no livro de a tenda, né? Na tenda da reunião da congregação, ele clama a Deus, busca a Deus, oferece a oferta ao Senhor, ele e Arão, sacrifícios ao Senhor, e quando ele sai do altar, desce do altar e vai abençoar o povo, a presença de Deus aparece. Aqui nós estamos vendo Salomão, que quando ele está intercedendo a Deus, clamando a Deus, antes disso, no capítulo 7, ele faz um sacrifício a Deus e Deus aparece a ele em sonhos, ele pede ao Senhor sabedoria e Deus atende a sua oração. Quando aqui ele está clamando a Deus para que Deus ele derrame a sua graça sobre a vida de Salomão, sobre a vida do povo, Deus se apresenta também. Eis a questão. Então, amados, o papel de intercessão da igreja, assim também vai falar sobre Elias na próxima semana, que Elias, que foi um dos profetas que tinha uma comunhão imensa com Deus, Moisés, né? E quando Elias chama o povo para decidir se Baal era Deus ou se Deus era Deus, e ali Deus aparece e mostra o seu poder, a sua presença. Prestem bem atenção que eu vou dizer aqui, que serve até de exemplo para mim. Deus abençoa as pessoas muito mais quando ela ora pelos outros do que quando ela ora por si própria. Porque isso vai demonstrar aquilo que a Bíblia nos ensina, o amor ao próximo. E se eu amo o meu próximo, eu estou amando a Deus. Se eu oro pelo meu próximo, Deus, obviamente, ele vai abençoar tanto o meu próximo quanto a mim. Se eu busco a Deus de todo o meu coração, clamando a Ele em prol das pessoas que precisam da sua presença, da sua bênção, de um milagre, de uma cura, etc., Deus vai atender aquela pessoa, mas vai atender também a mim, porque Deus vai ver o seguinte, o que a Bíblia nos ensina, que nós não devemos sermos egoístas. E isso foi o exemplo de Jesus. Jesus hoje se encontra onde ele veio com muito mais glória e honra, porque ele não fez por ele, ele fez por ti, ele fez por mim, ele fez por nós. Então façamos por todos. Amém. Ele é Salomão, um teólogo. Não estamos falando no sentido acadêmico, mas qualquer crente deve ser um teólogo. Precisa saber algo sobre Deus e suas ações. Salomão entendeu que ele é o Deus que fala a seu povo. E o Deus redentor. Eu tirei o meu povo da terra do Egito. O Deus que cumpre suas promessas. E o Deus que fez uma aliança com seu povo. Exatamente. Quando eu falo essa questão de ser teólogo, está justamente nos chamando a responsabilidade. O que tem de pessoas hoje que não tem segurança no que fala, segurança no que segue, segurança no que serve e segurança no Deus que busca. Não é? Quantas são as pessoas que quando chega alguém batendo a sua porta e quer ensinar-lhe sobre a Bíblia, termina confundindo-lhe a mente, termina lhe confundindo o coração, termina lhe colocando-a contra a parede e fazendo com que esta pessoa fique em dúvida se ela está servindo a Deus corretamente, se está na igreja certa, se está fazendo as coisas de acordo com a palavra de Deus realmente nos ordena. Então, quando a Bíblia fala sobre ser um teólogo, não está simplesmente falando que todo mundo tem que ir para a academia, queira Deus que todos fossem, mas nem todos podem.
ir para um seminário, cursar uma faculdade, fazer um bom curso de teologia, apesar que hoje tem tanta gente oferecendo cursos aí, que eu tenho até vergonha, não vou entrar nem em detalhes, pessoas que não têm nenhuma capacidade de instruir ela própria, mas querem instruir outras pessoas. Mas a questão é o seguinte, amado, você lê a Bíblia? Você busca a palavra de Deus? Você procura conhecer a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta durante os dias da semana lendo a Bíblia Sagrada? Um exemplo clássico que eu já falei. Se você todos os dias lê um versículo da Bíblia, mas desculpe a minha sinceridade, esse negócio de você mandar versículos já é encontrado nas redes sociais, nas mídias sociais, há um versículo da Bíblia, isso aí comigo não cola. Eu aceito um versículo, qualquer coisa que você mandar, né? Aquelas mensagens já prontas, não. Eu aceito um versículo, quando eu pego o versículo ali, eu digito ele. E não pegar um versículo pronto e mandar. Às vezes a pessoa nem lê a minha mensagem de bom dia, a mensagem, não, tem que pegar o versículo, digitar ali, você ler, você entender, você compreender o que está lendo. Você tem um momento que você parou para dar atenção à palavra de Deus, dar atenção a Deus. Mas tem gente que durante toda a semana, ela nem um versículo da Bíblia ela lê. Ela não tem entendimento, compreensão, nem sequer de um versículo. E olha que o dia tem 24 horas. E às vezes ela diz que não tem tempo. Então demonstra o quanto de Deus ela está distante. Pois se ela não tem um tempo para Deus, obviamente a vida dela está de acordo à negação de tempo que ela dá a Deus. Porque se eu dou tempo a Deus, Deus faz com que o tempo trabalhe ao meu favor e não eu me destrua sendo escravo desse tempo. Então, o que Salomão está querendo nos trazer é justamente isso. É entendimento e compreensão, né? Que ele é Deus que fala a seu povo, é o Deus redentor que tirou o povo do Egito, o Deus que cumpre suas promessas, Deus que fez uma aliança com seu povo. Deus que nós estamos falando aqui é o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o nosso Deus e o Deus que vai mudar a sua vida. Então, tenha um pouco de temor e dê tempo a Ele. Amém. Ele é Salomão, um exemplo a ser seguido. Salomão é um exemplo de homem que se preocupa com o bem do povo, do seu povo, e intercede por ele. Vale a pena estudar essa oração, porque foi feita por alguém que, com sabedoria recebida do Senhor, sabe o que é uma oração de intercessão. O Deus que ouve. Salomão subiu numa tribuna de bronze, onde podia ser visto e ouvido por todo o povo de Israel. Mas neste capítulo, quem é exaltado é o próprio Deus. É bom notar que, ao aproximar-se de Deus, Salomão ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel e exaltou o Senhor, o Deus de Israel, destacando vários atributos divinos. Exatamente, né? Essa questão, amado, em compreender a soberania, a majestade. Um Deus que mais à frente vai falar condescendente. Um Deus presente. Um Deus que, sendo tão excelso, eu não tenho nem a capacidade de estar aqui falando dele, e nem tampouco o direito, a dignidade, para entender o quanto Deus é grande. Né? Entender o seguinte, que se eu não pregar o Evangelho, Deus vai escolher uma pessoa bem melhor que eu, como Deus fez com o próprio Elias. Elias se queixou, que estava cansado e tal, não queria mais. Deus falou, então vai lá e unge Eliseu. E às vezes é assim, amados. Nós falamos aqui, às vezes até mesmo sem uma grande reverência, porque Deus ele tem se tornado
um Deus tão pessoal, tão presente, que não tem levado em conta a nossa falta de reverência para com a sua palavra, para com a sua majestade e grandeza. Estamos falando de um Deus que abriu o Mar Vermelho, que matou Faraó e todo o seu exército naquele mar. Estamos falando de um Deus que matou todos os primogênitos do Egito. Estamos falando de um Deus que matou Ananias e Safira dentro do templo, uma congregação ali onde todos estavam reunidos. Estamos falando de um Deus que é tão poderoso que na história ele fez com que a humanidade fosse destruída num dilúvio. Estamos falando de um Deus que sabe, olha, o nome das estrelas, que chama as estrelas pelo seu nome. E é justamente isso. Nós deveríamos sim nos ajoelharmos, reconhecendo a majestade e a grandeza, a soberania desse Deus. Reconhecendo, nem reconhecendo tudo isso, porque não chega aos nossos pés, à nossa mente, a grandeza de quanto ele é majestoso, faustoso, augustoso, etc. Mas reconhecendo a nossa insignificância. O fato de nós estarmos clamando, buscando, estarmos vivos, já é um motivo muito grande de nós sermos gratos a Ele. E é justamente isso aqui que Salomão está nos passando. Salomão como rei, e todos respeitavam Salomão, ele se humilha, ele se ajoelha para falar com Deus. E que nós possamos nos humilharmos para falar com o Senhor. Amém. Deus é o Deus que cumpre o que promete. A oração de Salomão começa reconhecendo a pessoa de Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé nele e naquilo que faz, embora elementar e simples, deve proceder nossos pedidos. É aqui que começa a oração. Mas a questão, por que existem pessoas que elas não recebem bênçãos, elas não obtêm de Deus suas promessas, etc. Por quê? Existem pessoas que não oram também, porque elas não acreditam, ou elas não têm essa intimidade que, um exemplo, Abraão teve, Isaac teve, Jacó teve, Davi teve, Salomão teve, né? A convicção, a certeza, não, eu estou passando por um momento difícil aqui, nesse instante, nesse dia, durante essas semanas, esses meses, estamos passando por lutas e dificuldades, mas eu vou orar. Agora que eu vou clamar. Eu estava observando pessoas que disseram, pastor, esses dias que nós estamos com a igreja fechada desde março, aí tem gente falando assim, pastor, é que eu estou fraco, eu estou sem buscar a Deus, porque na igreja, eu entendo que na igreja nós temos um costume, a cultura de buscar o Senhor na igreja, mas durante esses dias que nós estamos com a igreja fechada, eu não deixei de buscar a Deus, não. Antes da igreja fechar, eu tinha um costume de ler a Bíblia todos os dias, no mínimo 10 capítulos. E a igreja fechou, sabe o que acontece? Eu continuo lendo. Todos os dias, de domingo a domingo, de segunda a segunda. Eu leio a Bíblia todos os dias, 10 capítulos. Não é porque a igreja está fechada que eu vou deixar de orar, não. Estávamos orando na praça, antes de fechar a igreja, 3 dias na semana. Fechou a igreja, continuamos orando na praça. Estava jejuando antes de fechar a igreja. Fechou a igreja, continuamos jejuando, porque, amados, os verdadeiros cristãos entendem, compreendem que é nas horas mais difíceis da vida que nós buscamos a Deus. E não nas horas mais fáceis.
Quando nada de ruim está acontecendo, eu vou para a igreja. Não é quando as coisas estão boas que nós temos que ir à igreja, não. É em todo o tempo. E se as coisas estão ruins, é aí que nós devemos buscar mais. Mas tem gente que não entende, e por isso que não oram. Porque não compreende o poder, a majestade, a grandeza de Deus em abençoar, em mudar a situação em que elas se encontram. Que não importa a igreja estando aberta ou fechada, Deus continua vivo, poderoso. Aleluia. E fazendo milagres. Deus. E com isso as pessoas elas estão distantes realmente de Deus. E se durante esse tempo a igreja fechou, eu estou fraco, estou desviado. Não, você não está desviado porque a igreja está fechada, não. Você está desviado porque você é fraco mesmo, nunca teve um encontro verdadeiro com o Altíssimo. Pois houve tempos que nem igreja existiam, mas as pessoas não deixavam de ter comunhão com Deus. Essa é a questão. Deus é santo. A promessa a Davi: não te faltará sucessor diante de mim, e seguida pela condição, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na lei diante de mim. Pelo fato que Salomão aceita essa condição, buscando andar desde o início, como seu pai Davi, na lei de Deus. Ele reconhece que o Deus que promete a bênção é o Deus que requer a santidade de seus servos, porque ele é santo na sua presença. Levítico 19, 12. Essa é a questão. Não é? Deus ele prometeu a Salomão que iria abençoá-lo e que não iria faltar sucessor no trono de Davi. É tanto que Jesus ele é descendente de Davi. Né? Mas isso é a questão, amados. Por que Deus falou isso para Salomão? Porque, como foi lido aqui, Salomão tinha que seguir os caminhos do seu pai Davi, que era o quê? Ser temente a Deus, servir a Deus, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade. Não é? Era esse o papel. Então, um exemplo, se eu hoje sou uma pessoa abençoada por Deus, é porque eu tenho procurado andar em santidade. Não é que eu sou melhor que ninguém, não. É um exemplo, viu? Como aqui está dizendo, né? Ele reconhece que o Deus que promete a bênção é o Deus que requer santidade dos seus servos, porque ele é santo na sua pessoa. Nós temos que nos santificar, nós temos que sermos separados, nós temos que, a partir do momento que aceitamos a Cristo, mudar a nossa forma de ser. E outra coisa, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, querendo ou não, há momentos que nós iremos perder. Não existe você aceitar Jesus e você continuar sendo da mesma maneira. Você vai ter que mudar seu comportamento, suas atitudes, suas ações, suas práticas, suas convivências, suas amizades, seu proceder. Então, inicialmente estaremos perdendo, mas com o prolongar da situação, Deus vai nos dar vitória. E aquilo que perdemos, é óbvio que Deus vai nos dar em dobro, porém, na sua presença. E é justamente isso que nós devemos estarmos conscientes, que ser de Deus é o que nós devemos analisar, que as pessoas dizem com bastante evidências esses dias, que nós não podemos julgar, nós não podemos condenar, nós não podemos criticar, nós não podemos... Amados, isso tudo é mentira. As pessoas que andam no erro, elas não querem que você fale a verdade. Não é? Elas não querem que você demonstre que há certas coisas que são inadmissíveis perante a palavra do Senhor. E isso é para você, é para minha família e também, principalmente, primordialmente, é para mim. Há coisas que Deus não admite que eu pratique, que eu faça. Então nós temos que ter o temor de Deus nos nossos corações e procurar viver uma vida de santidade.
para não dar lugar a outras pessoas estarem falando mal de nós e assim escandalizando a palavra do Senhor. Deus é transcendente. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei. Seria loucura imaginar que o templo podia conter Deus na sua glória. Não podemos dimensionar a pessoa de Deus. Porém, por maior que seja o motivo de nossa intercessão, maior ainda será o que esperamos dele. Minha questão. Deus ele está muito além da nossa compreensão. Nós não podemos definir, compreender. E às vezes, como disse no versículo inicial, nem sequer entender os seus caminhos. Por quê? Porque Deus ele está acima de tudo e de todos. Como é que Deus tira um povo do Egito e tira outros lugares que poderia levar o povo para poder chegar à terra prometida, mas Deus leva logo para onde? Para frente do mar. E ali acontece um dos grandes milagres. O povo estava reclamando: Moisés, você é maluco, Moisés? Como é que você traz a gente para aqui? Agora, como é que a gente vai atravessar esse mar? E está vindo o faraó com seu exército aí para poder nos matar. E é justamente isso. Não existe a possibilidade de eu compreender os seus caminhos, entender a sua palavra, questionar a sua soberania. Mas eu posso fazer o seguinte: o Senhor mandou, então eu sigo, eu obedeço, eu faço. E assim Ele vai fazendo com que os milagres aconteçam. Mas para isso é necessário uma comunhão e humildade na presença do Altíssimo. Deus é condescendente, mas o Deus que é tão alto, acima das nossas expectativas, é o Deus que desce até nós, e cujos olhos estão abertos de noite sobre este lugar, para ouvires a oração. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Exatamente, né? Esse Deus condescendente, Ele é um Deus que se faz presente, nos abençoa, nos fortalece. Ele, nos momentos de aflição, de tristeza, deprimente da nossa vida, a gente sente a presença dEle conosco. A gente vê o milagre dEle agindo em nossas vidas, nos acompanhando, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando... Amados, o que é interessante é que não existe coisa tão grandiosa do que você ter a presença de Deus contigo. Não existe coisa tão maravilhosa, tão benéfica. Nós falamos às vezes de bênçãos, é porque estamos nesses dias pregando sobre o Antigo Testamento, o livro de Gênesis, e o livro de Gênesis ele é repleto de grandiosas bênçãos sobre a vida dos cristãos, dos servos de Deus. Mas não existe maior bênção do que você ter a presença de Deus na sua vida. Do que você sentir, ver, saber que Deus te protege, te guarda, te livra, te abençoa, te fortalece, mas que Ele não te abandona em nenhum momento. E com isso nós estamos constantemente, às vezes, observando e atentos apenas ao material, ao físico. Só que é muito importante, amados, quando nós fechamos os olhos e atentamos para as bênçãos de Deus em nossa vida, a bênção da sua presença. Pois foi isso que Jesus ele clamou quando estava no Gólgota, na cruz do Calvário.
Deus meu, por que me desamparaste? Oh, Deus meu, não me deixe só. Em outras palavras, se o Senhor não estiver comigo, eu não conseguirei. Assim como Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Então, Evelyn, eis a questão. É necessário nós entendermos, compreendermos gradativamente essa, não digo assim energia não, mas essa intimidade tão grande que Deus manifesta em nossas vidas. Entendeu? Andar com Deus, amados, é a maior bênção que você pode conquistar, alcançar na sua vida. Amém. O modelo de oração intercessória. Aqui está o modelo de oração intercessória. É interessante notar a frase comum em todas as 9 petições contidas nesta oração. E se isso ou aquilo acontecer, e se seu povo orar, então ouve dos céus e perdoa. O pensamento aqui é um pouco esquisito, em que não é somente uma oração a ser respondida, mas uma oração para uma outra oração, a do povo, seja respondida. É bom notar aqui que não são petições, oração por si mesmo, mas intercessões, oração em favor de outros. Vemos as petições de Salomão em 2 Crônicas 1, em favor das suas próprias necessidades. Aqui a sua grande preocupação é com a necessidade do povo. Suas intercessões cobrem uma grande variedade de situações e vão além de Israel para o estrangeiro, que busca o Senhor. 2 Crônicas 6:32. Então nós estamos vendo que a oração de Salomão, naquele dia em que estava terminando a construção do templo, estava inaugurando o templo, ele disse: Senhor, que o Senhor esteja atento a toda oração, todo clamor, toda petição que for feita aqui nesse lugar. Ainda que seu povo esteja em pecado, ainda que seu povo desobedeça, se eles clamarem a Ti, que o Senhor atenda a essa oração. E é justamente isso, amada, que nós devemos fazer e buscar no Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti que o Senhor atenda a oração como nós oramos na praça e em qualquer lugar. Meu Deus, ouve a oração do seu povo. Cura o seu povo, liberta o seu povo, transforma o seu povo, salva o teu povo, converte o teu povo, ó Deus. E assim Deus ele opera, né? Mais à frente aqui vai falar sobre orar pela família, né? Pelo templo, para que seja verdadeiramente a casa de Deus. Como nós falamos, estávamos conversando sobre esses dias, eu estava conversando com um casal sobre isso. Será que Deus se faz presente numa igreja onde só existe contenda, brigas, discussões, atritos, conflitos? Não. O desejo de Deus é que haja paz em todos os lugares e principalmente na casa dele. Orar pelo povo que tem pecado e lhe foi exigido que jurasse, né? Pelo povo na sua tribulação, primeiramente aqui, pelo povo que tem pecado. Eis a questão. As pessoas hoje, amados, estava assistindo ontem uma série com minha esposa, e eu estava observando que uma série que não vou falar nem o nome aqui para você depois não, porque a série fala de uma família cristã, né? Mas com a família completamente perturbada. Um exemplo, tem 2 filhas que conhecem a Bíblia, mas fazem coisas que a Bíblia não concorda, não é condescendente, e também ainda usa a Bíblia para interpretar de maneira equivocada, contrária. Um exemplo clássico que nós temos, eu não vou entrar nesse detalhe agora que é muito complicado, mas na igreja estaremos falando sobre isso.
né? Mas eu estava vendo uma das jovens que conhece muito a Bíblia, é até líder dos jovens na escola cristã, e ela pega a Bíblia e interpreta de uma maneira que é completamente adversa à realidade da palavra de Deus. Não é do gosto dela, é do gosto que muitos crentes hoje querem. Entendeu? É do gosto que as pessoas hoje querem, é que lhes satisfaz. E com isso as pessoas vão cometendo pecado e o diabo vai dizendo o quê? Deus perdoa. Por quê? Porque Deus é amor. Né? Deus perdoa por quê? Porque Deus ele manifesta a sua graça através do perdão. Deus perdoa porque o amor ele cobre multidões de pecados. Mas a realidade, amados, é que Deus realmente perdoa. Mas não as pessoas, como eu falei várias vezes, torno a repetir, que são cínicas. Pessoas que sabem que fazer tal coisa é errado, é pecado, e elas fazem confiando que Deus irá perdoá-lo. Aí fica difícil, né? Pois há consequência naquilo que nós fazemos e praticamos. Pelo povo na tribulação, porque tem pecado contra o Senhor, para que Deus se compadeça dele quando o inimigo vencer. Se você analisar, aqui quando fala quando o inimigo vencer, não é o inimigo maligno, não. Era nesse tempo aqui, em 2 Crônicas 6, 24 e 25, era no tempo em que o povo pecava contra Deus e Deus enviava inimigos para castigar o povo, como matando. As pessoas morriam por causa dos seus pecados. E hoje, como não existe mais esse contexto de castigo, de você pecar e de repente o inimigo vai na sua casa e termina destruindo você, mas existem as consequências, amados, dos pecados que nós cometemos. Existem consequências. E tem muitas pessoas que estão passando por aflições e elas não sabem nem por quê. Sabe por quê? Porque elas esquecem dos erros cometidos. Mas Deus não. E Deus não toma o pecador por inocente, né? Pela situação do povo em tempos de fome e praga de várias espécies, ou seja, é tempo de praga, é tempo de fome, nós temos que orar. Temos que clamar, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira, para que Deus proteja e abençoe. Orar não somente por nós, pelas outras nações, né? Para que o Evangelho chegue até o coração de todos os povos, de todas as nações, todas as línguas. Tempo de guerra, para que Deus o auxilie, não é verdade? As pessoas que vivem em guerra, às vezes nossas guerras hoje têm sido guerras virtuais, guerras frias, de palavras, não é verdade? Guerras entre famílias, dentro de suas casas, e nós temos que clamar a Deus por isso também. Pelo povo no exílio e no cativeiro, para que reconheça o seu pecado e volte para o Senhor. Nós não vivemos mais essa questão do exílio nem cativeiro hoje, mas orar pelas pessoas que estão atrás das grades. Pessoas que estão ali sem a presença de Deus, para que elas se quebrantem e realmente sejam transformadas. Para que quando saírem dali sejam pessoas que voltem a ter uma reconciliação com a sociedade. É assim que nós devemos clamar ao Senhor sempre. Amém. A vindicação da oração. A cerimônia não foi um exercício sem sentido. O povo havia orado e estava esperando uma resposta. Sua fé foi vindicada? Sim, Deus está presente. Ouvira e respondeu 2 vezes. Primeiro, imediatamente, e depois, mais tarde. Eis a questão. Eu confesso que às vezes eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelas orações.
que eu tenho feito e as respostas imediatas que Ele tem me dado. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Respostas imediatas. Deus tem derramado a sua graça, a sua compaixão, a sua piedade, a sua misericórdia. Deus tem atendido nossa oração de forma tão grandiosa que na sexta-feira eu peguei um pedido de oração e fui orar ao Senhor e no dia seguinte Deus respondeu. Então, amados, eu fui orar a Deus pelo meu pedido, não apenas pelo meu pedido, mas orar a Deus reconhecendo a sua grandeza, a humildade, pedindo perdão, misericórdia, compaixão, orando pelo povo, por minha família, por todos, pela nação, pelo mundo. E Deus, Ele não deixou de responder o meu pedido também. Assim como eu sei que Deus não tem deixado, não vou deixar de responder a você. E aqui está falando justamente sobre isso. Né? Deus respondeu. E Ele responde. Desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Deus respondeu por meio do fogo, algo espetacular que já havia acontecido na história do povo. Quando Moisés primeiramente ergueu o altar no deserto. Quando Davi ergueu um altar nesse mesmo lugar. E aconteceria de novo, numa época de decisão crucial para Israel, no altar de Elias, no Monte Carmelo. A reação do povo foi imediata. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Nós podemos analisar no Antigo Testamento que tinha a questão do incenso, que foi lido logo no início, e eu terminei esquecendo de falar sobre isso. O incenso tem um exemplo de oração. Mas o incenso também tem um cheiro suave do sacrifício, que era justamente aquilo que as pessoas ofereciam a Deus em sacrifício, reconhecendo a sua grandeza. Ali não era simplesmente, sacrifício não era simplesmente o sacrifício do que a pessoa não tinha e dava, não. Era o sacrifício de pegar um animal e matar. Tinha o cordeiro, tinha a ovelha, o carneiro, etc., o cabrito. Né? Tinha vários tipos de sacrifício. E quando a pessoa não tinha condições de matar um cordeiro, matar um boi, matar uma ovelha e tal, a pessoa oferecia uns pássaros, oferecia uns pombos, oferecia, quando não tinha nem condições para isso, oferecia um efa, uma quantidade de farinha para Deus. Era assim que Deus fazia. Não era simplesmente pelo sacrifício da quantidade, da impossibilidade de ter. E assim as pessoas se sacrificavam de todas as maneiras para poder oferecer. Não. A pessoa oferecia quanto podia, mas era sacrifício porque era algo que poderia servir para ela, matar sua fome, né? Fazia parte dos seus bens, então a pessoa pegava e dava para Deus. E o incenso, além de ser um exemplo de oração, era também um exemplo daquele sacrifício que subia, aquele incenso, aquele cheiro suave, aquele perfume que era oferecido ao Senhor. Né? E aqui nós estamos vendo o exemplo disso quando o Salomão e o povo, e não somente Salomão, como Moisés, como Elias, como várias pessoas ofereceram ao Senhor sacrifícios e Deus aceitou, recebeu, entendeu? Em outras palavras, nós precisamos sermos gratos a Deus. Quando as pessoas, vou entrar num assunto polêmico agora, mas que todo mundo compreende. Quando as pessoas elas vão à igreja e elas oferecem um dízimo ou uma oferta, isso não é sacrifício que você está oferecendo. Porque Deus não pede aquilo que você não pode dar e nem tampouco não tem para dar. Um exemplo, dizimista. Quem é dizimista? É a pessoa que simplesmente pega do que vem às suas mãos uma parte e oferece para o Senhor.
Se você não tem o que oferecer, você nem por isso deixa de ser dizimista. Porque você só vai dar se você tiver. Se você não tem, você não dá, mas ainda assim você continua sendo dizimista. A oferta não pode ser um sacrifício da maneira que as pessoas pensam hoje. Eu vou pegar minha televisão, vou pegar meu não sei o que, vou vender, vou dar para a obra de Deus. Não é assim que Deus quer. Deus quer o que é feito com amor, sem sacrifícios que venha trazer sobre ti tristeza, amargura, angústia e sofrimento. Mas tem pessoas que chegam na igreja e dá aquilo, dá não sei o que. Não estou dizendo aqui não, viu? Graças a Deus que aqui as coisas não acontecem dessa maneira. Mas tem pessoas que em outras cidades grandes, né? Onde tem megas igrejas e tal. Aqui não, aqui nós somos humildes e pequenos, mas Deus tem nos abençoado. Aí tem pessoas que dão isso, dão aquilo, amados. Que a pessoa dê por livre e espontânea vontade, não porque o pastor mandou, porque fulano forçou, ou simplesmente ludibriou-a usando a Bíblia para que ela viesse dar o que até mesmo ela não pode. Isso não está na Bíblia, isso não é do agrado de Deus, isso não faz parte do verdadeiro Evangelho. Ofereça para Deus o seu melhor, com alegria, sem pesar no seu coração. Pois se há peso, se há angústia, se há tristeza, Deus não aceita. Amém? Glória a Deus. Conclusão da nossa lição de hoje. É agradável pensar que a oração de Salomão foi respondida e que nós podemos esperar respostas semelhantes às nossas intercessões. Mas antes de chegar a essa conclusão, precisamos lembrar a ordem de eventos. Em 2 Crônicas 1, versículo 7 ao 13, Deus deu a Salomão o que esse pediu: sabedoria e conhecimento. É bom observar que Salomão pediu o que Deus quis que pedisse. Sua oração de intercessão foi respondida, porque recebeu sabedoria e conhecimento de Deus. Salomão ilustra a pessoa que sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Essa é a questão, não é, amados? O que eu tenho pedido a Deus é da vontade de Deus? O que eu tenho buscado, eu tenho suplicado a Ele, será que é da vontade dEle? Quantas vezes nós oramos e Deus não responde, ou não que não responda, mas não responde da maneira que nós queremos? É porque, amados, nós às vezes estamos pedindo algo que aparentemente parece ser bom aos nossos olhos, mas não é bom perante os olhos do Senhor. E Deus obviamente sabe o que é melhor para nós. E nessa lição de hoje nós podemos compreender que o Senhor, Ele está atento constantemente a toda oração, a todo clamor que você, que eu, que nós façamos na sua presença. Então que você jamais deixe de clamar, de buscar ao Senhor, porque Deus, Ele é Pai, e um Pai sempre deve estar atento aos pedidos de seus filhos. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém, glória a Deus. Nesta manhã, dá um bom dia e a paz do Senhor aos amados irmãos aí, né, que estão conosco. Anailton, que Deus te abençoe, minha querida, tua casa, tua família, no nome de Jesus. É um prazer saber que você está aí compartilhando conosco a mensagem do Senhor nessa manhã. Tem também Geraldo Guarda, que Deus te abençoe, Geraldo, tua família, tua casa. É o genro da nossa amada irmã Anitta. Que Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Rosa Andrade, que Deus abençoe, minha amada. Saudade também da irmã, da sua Vitória. Álvaro e também a seu Joilson, essa família maravilhosa, no nome de Jesus. Mira Souza, que Deus abençoe, Mira. Abençoe teu esposo, toda a tua família, no nome de Jesus.
Valdinélia dos Santos, que Deus abençoe, minha amada. O irmão Joaci Viana, Deus abençoe, irmão Joaci, aí em Salvador. O nome da igreja, pastor, que eu esqueci agora. Batista de Salvador. Que Deus abençoe todos os amados irmãos que já vieram aqui em Sutenês, já fizeram um belíssimo trabalho aqui de evangelismo. Que Deus continue abençoando o irmão Joaci e sua família. Dora, que Deus abençoe, Dora. Abençoe teu esposo, tua família também, amada. Piau, o esposo da nossa amiga Jéssica, que Deus abençoe. Piau, Jéssica, a irmã Joana, toda essa família, a Ju, família que nós amamos também. Todos os seus filhos que sejam abençoados. Marisol Amaral, que Deus te abençoe poderosamente. Vênis, que Deus abençoe também a sua vida. A irmã Romilda Silva, Deus abençoe Romildinha, abençoe a Juliene, a Sejuna e toda a família da irmã Romilda. Dagoberto Mariano, que Deus abençoe sua vida também, os seus projetos, os seus planos, no nome de Jesus, sejam abençoados. E também a nossa amada Nelian, Nelian, que Deus abençoe você, tá? Abençoe os seus filhos, seu netinho lindo, toda a sua família, que sejam grandemente abençoados e honrados pelo nosso Deus. E que à noite possamos estar juntos novamente, você possa também estar convidando os seus amigos, convide, seja evangelizador também, use as redes sociais, suas redes sociais, para enviar também a mensagem do Senhor. Convide, seja recíproco com essas pessoas, né? Porque você ouviu a palavra dessa manhã, então que você também possa passar para outras pessoas também para cultuar ao Senhor à noite também no nome de Jesus Cristo. Assim Deus vai estar se agradando das suas ações. Amém? Vamos orar ao Senhor e em seguida o pastor vai estar dando a bênção no nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória, a Ti todo o louvor. Nós Te bendizemos e Te glorificamos, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos por essa oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo da Tua palavra. Te agradecemos pela vida do Teu servo, Senhor, que tem se disponibilizado, Deus, em aprender, Senhor, ouvir a Tua palavra e passar para nós. Meu Deus, nós Te agradecemos, ó Deus, pela nossa família. Te agradecemos pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado. E se porventura tem alguém, meu Pai, que está doente, que o Senhor possa ir ao encontro, que o Senhor possa, Deus, curar conforme a Tua vontade. Nos dá um dia na Tua presença e que à noite nós possamos estar aqui na nossa casa, os amados irmãos em suas casas, adorando e agradecendo aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Desde já estou te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que assim seja. A graça do Senhor Jesus, que assim seja. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Dando para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se alegre, Deus é contigo. Amados irmãos, no próximo domingo pela manhã nós estaremos na igreja Batista Betel, aqui na cidade de Santenês, né, na escola bíblica dominical, vai ser na igreja, e estaremos vendo a possibilidade de estarmos transmitindo nossos cultos da igreja, né? Se houver a possibilidade, vai ser algo maravilhoso aos nossos corações. Estou comunicando e falando com os irmãos que nós vamos estar já nessa proposta, porque as igrejas, nossa igreja está fechada desde março aqui na cidade, e está havendo já uma flexibilização há muito tempo, e alguns irmãos têm nos pedido, e com isso nós estaremos ouvindo aos irmãos, né, os seus pedidos, levando para uma sessão, reunião extraordinária, sessão extraordinária, onde a igreja estará decidindo sobre essa questão. Mas eu acredito que já esteja um pouco de maneira gradativa, né, nós possamos estar abrindo, seguindo o protocolo de recomendações do Ministério da Saúde, para que a palavra de Deus possa ser propagada. E na igreja vai ser algo também que nós temos muito mais condições de fazer algo melhor para o Senhor. E eu peço a compreensão e aos irmãos que podem, que sejam presentes nessa reunião, que vai ser domingo, dia 30, às 8 horas da manhã, na Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Santenês, em nome de Jesus Cristo. Ok? À noite nós estaremos de volta, ainda na terça-feira e quinta, cultos online, mas domingo nós iremos começar pela manhã, pelo menos pela manhã, vai ser na Igreja Batista Betel. Um abraço à minha esposa, que sempre tem me ajudado, minha filha Evelyn, Aldailson, meu genro. E à noite nós estaremos aqui, hoje,
novamente com a palavra de Deus num culto de adoração ao Senhor. E eu convido vocês a estarem presentes conosco nessa live maravilhosa no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. Deus abençoe. Beijo, Ju! Tchau, tchau.